Nós tendemos, como seres humanos, a esquecer muito das coisas. A nossa mentalidade, a nossa mente é muito fraca e é muito fácil esquecer das coisas. Como nos lembrar de um Deus que cuida de nós? Como manter a intimidade com esse Deus? Num mundo que nos remete a muito barulho, nos remete a muita loucura, muita correria, tudo é curto, tudo é urgente, nós resolvemos estar aqui para ouvir de Deus. E é muito comum nos esquecermos do principal, por que viemos aqui. No mundo cheio de distrações, muitas vezes nós podemos, inclusive, estar na igreja, como estamos agora. E deixa eu abrir um parênteses, sois bem-vindos. Que bom estar aqui. Mas o perigo está na rotina. A rotina sempre é muito perigosa. O que acontece e se repete vai tornando na nossa vida um looping. E esse vai e vai e vai de novo e vai de novo e vai novamente e vai outra vez, se torna um mecanismo muito perigoso para o cristão. Nós podemos vir à igreja. Vamos tirar um pouco da nossa rotina diária. Nós podemos vir à igreja, podemos cantar hinos, podemos participar das atividades e ainda assim estarmos distantes de Deus. É um perigo muito grande. A mensagem de hoje não tem a intenção de desvendar nenhum mistério teológico, não tenho intenção de fazer nenhum debate onde criarei situações que possam haver controvérsia, mas eu gostaria de falar sobre o seu dia a dia, o meu dia a dia. Eu quero me incluir nessa mensagem, porque eu espero que Deus me use para transmitir essa mensagem para uma igreja que carece de estar sempre buscando o seu Deus. Essa distância que podemos buscar de Deus, ela vem unicamente de nós. Nós é que cavamos essa distância de Deus. Deus está sempre presente, está sempre ao nosso lado. E o perigo é esquecermos que Deus está ao nosso lado. E procuramos a Deus quando é necessário por uma necessidade física, mental, espiritual, financeira ou qualquer outra necessidade que valha a pena buscar a Deus, totalmente entre aspas. Mas Deus está sempre aí. Deus está sempre presente. Mas nós cavamos essa distância. Essa distância não vem de Deus. O problema é que nesse corre, minha mãe usava um termo antigamente, nessa lufa-lufa, eu não sei o que significa até hoje, mas nessa lufa-lufa a gente acaba se esquecendo de Deus. E eu toco sempre na minha escola, na minha classe de escola sabatina, juntamente com os meus companheiros de escola sabatina, que a palavra que sempre tem que estar em evidência com o cristão é relacionamento. O relacionamento é a intimidade que nós vamos buscar com Cristo. É essa intimidade que nós temos esquecido, é esse relacionamento que nós temos esquecido. Eu vou pedir, gentilmente, para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3:20, por gentileza. É um versículo que provavelmente você já sabe de cor, mas eu queria discutir sobre esse assunto. Apocalipse 3, versículo 20. Curve a sua cabeça para uma oração, por favor. Senhor Deus, nesse momento, estamos abrindo a sua palavra. Senhor, faz brotar a sua voz
ao nosso coração por intermédio dessas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eis que estou à porta e bato. Jesus está fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não tem uma colocação melhor do que uma comparação de dentro e fora. O que limita o dentro e fora é a porta. Não vamos falar sobre a porta, obviamente, mas quero fazer uma comparação com a condição da igreja nesse sentido. Essa mensagem foi dada na época para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se considerava rica, abastada, que não precisava de nada, nada tinha falta. E essa igreja, nós podemos nos sentir representados dessa forma no texto. Aquele sentimento de que tudo posso da igreja era um bolo oco, que havia um problema. E esse problema, ele se reporta ao que nós podemos sentir de uma certa forma. Aos olhos de Cristo, essa igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Era uma igreja que estava corroída, corrompida e estava tudo de ruim. E isso é a representação para a nossa vida de uma vida cristã vazia. O que é uma vida cristã vazia? Uma vida cristã vazia você pode até ter uma aparência de cristão. Você pode andar fantasiado de cristão, com um belo terno, com uma Bíblia debaixo do braço, com uma roupa de crente, vamos chamar assim, mas não ser um cristão na essência. A igreja corre o risco de se perder em suas atividades. E a igreja tem muitas atividades. Pode ser sejam atividades de evangelismo, atividades de música, congressos e tudo mais. E você pode estar envolvido em tudo isso e ainda assim sentindo aquele vazio na alma. Até que ponto você se envolve? Até que ponto você não está distante? Até que ponto você está dentro de uma igreja super atarefada, mas que está longe de Cristo? Nós somos uma igreja organizada como instituição. Mas como vai a nossa organização como igreja de Cristo, como corpo de Cristo? Nós precisamos da presença de Cristo. E se Cristo não for o centro, tudo demais, tudo o que envolve o cristianismo se torna simplesmente uma vaidade espiritual. Para você bater no peito, eu sou o crente tal, que me envolvo em tal coisa, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma necessidade que temos, e quando eu falo temos, eu começo por mim. Uma necessidade de envolvimento, uma necessidade de intimidade. Nós não podemos viver uma vida morna, como está um pouquinho antes na sua Bíblia, no versículo 16, do próprio capítulo 3 de Apocalipse. Nós não podemos ser nem lá nem cá, nem mais nem menos, nem frio nem quente. Nós negociamos qualquer atividade que nós temos por mais um tempinho de sono, por mais uma outra atividade, por mais uma música, por mais um trabalho, por mais um entretenimento, por mais um serviço na igreja. Nós negociamos a nossa condição de relação com Cristo, até mesmo negociando uma atividade dentro da igreja, se ela não for baseada na vida espiritual e no relacionamento com Cristo.
O que acontece? Esse relacionamento se torna um hábito, se torna simplesmente uma obrigação. Um serviço mecânico. Abrindo um parênteses, o grande risco que eu tenho na minha profissão, onde envolve muito trabalho manual, quando eu faço um serviço repetitivo e eu passo a baixar a guarda quando eu faço aquele serviço. Eu estou mexendo numa máquina, tenho que passar uma peça, passo com muita atenção. Tenho que passar com 10 peças, passo com um pouquinho menos de atenção. Mas se eu tenho que passar umas 500 peças, eu vou me esquecendo da segurança, vou me esquecendo disso, daquilo, de um detalhe, me esqueço do óculos de segurança, mas precisamos estar atentos. Assim como eu tenho que estar atento no meu trabalho, eu tenho que estar atento dentro da minha igreja, para manter a minha vida espiritual viva, pulsante, para manter o meu relacionamento com Cristo. Para manter o meu relacionamento e não ser simplesmente chamado de cristão. Esse é o crente. Não, eu tenho que ser cristão de fato. Eu uso um trocadilho que digo com uma certa frequência, que nós devemos ser cristãos de fato e não cristãos de rótulo. Não podemos ser unicamente rotulados como cristãos. Passamos por uma segunda nuance de quando Cristo falou que estava à porta. Quando Cristo se coloca à porta do nosso coração, e Ele estabelece a situação de dentro e fora, Ele lá e nós cá, existe uma segunda situação. Entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Cristo faz um convite para a intimidade. A intimidade, ela tem o seu valor para o casal, a intimidade tem o seu valor profissional no seu relacionamento com os seus companheiros de trabalho, com a sua chefia ou com os seus subordinados. A intimidade tem um papel exímio, principalmente dentro da igreja. Para que a gente possa entender o contexto, quando Cristo diz, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo, nós precisamos entender um pouquinho da cultura oriental, onde no Oriente Médio, por exemplo, esse cear não era apenas uma refeição rápida. A gente consulta a história e vê que era um momento de comunhão profunda, de compartilhamento de vida, de descanso, de compartilhamento de confiança. É esse o convite que Jesus faz dentro do contexto. Nós não somos simplesmente, vamos abrir a porta, Jesus está para dentro, está aqui com a gente, vamos bater um papo, vamos contar uma piada, ou vamos fazer uma comparação, ou fazer qualquer outra coisa. Não, nós somos convidados a uma intimidade com Cristo. Essa intimidade, que está um pouquinho antes do bato, no texto, ela traz ao menos 3 nuances que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira nuance é que nós somos convidados para uma presença constante com Cristo. Não é simplesmente Cristo entrar. João 14, 23 diz o seguinte, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Nós somos convidados a sermos morada. Nós deveremos amar e guardar a palavra. O Pai e o Cristo virão e farão morada conosco, morarão em nós. Não é ocasional, é uma residência. E isso é que faz a diferença do cristão. É isso que traz o cristão na essência.
E não faz aquele cristão raso, aquele cristão que tudo pode, que tudo contextualiza, que tudo ele pondera. Não é bem assim, a lei não é bem assim, o sábado não é tudo isso que você está falando. É isso que faz dar profundidade, é essa vivência. Um segundo ponto que nós podemos compartilhar aqui seria a comunhão da palavra e a oração. Que quando Cristo deseja morar em nós, nós podemos compartilhar o texto de Mateus 18:20, diz que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, aí estarei no meio deles. A intimidade cresce quando buscamos a Deus, primeiro pessoalmente. Nós somos a primeira célula, a célula máter da igreja. Não existirá igreja enquanto não houver um cristão que seja habitação do Santo Espírito, para poder ele, juntamente com outros cristãos, montar ou edificar uma igreja. A intimidade cresce juntos porque em unidade nós crescemos, mas também existe o benefício de podermos desfrutar da presença de Deus em secreto. É Ele que vai nos ajudar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ele é o amigo que ouve aquilo que nem o seu melhor amigo humano pode ouvir. Sabe aquele segredo que você tem vergonha de contar até para o seu melhor amigo? É unicamente com Cristo que você vai participar. Essa relação secreta, onde você vai derramar a sua lágrima, abrir o seu coração e vai ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Um outro ponto que podemos destacar também seria o caminhar diário, que daí já vem para a nossa vida no dia a dia. Se o Evangelho de uma forma geral, se o Cristo recebido de uma forma geral não fizer uma mudança no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de tratar as pessoas, o motivo está certo, mas a aplicação ainda não está certa. Alguma coisa está errada, falta alguma peça. E essa intimidade que a gente consegue absorver um pouco através de um texto de Miqueias 6:8, diz: ó homem, o que é bom e é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o seu Deus. É essa intimidade que Deus está buscando de cada um de nós. Me envolvo também nessa mensagem. Precisamos de uma intimidade não apenas para o sábado, não apenas para a quarta-feira à noite, não apenas para o culto de domingo, mas precisamos uma intimidade com Cristo para todo o momento. É uma consciência de estar em constante ligação com Deus. Como que a gente fica ligado constantemente com Deus? A gente que trabalha no comércio, não dá para você entrar num cliente cantando um hino. Fica um pouco diferente. É diferente de quem trabalha numa instituição adventista, onde toda relação há com o louvor. Mas num trabalho secular, no nosso dia a dia, não tem como eu entrar numa fábrica, visitar um cliente cantando um hino. Mas devo mostrar a esse Deus, a esse Cristo, um pouco na nossa vida, na minha vida, no meu relacionamento comercial, no meu trato com os negócios, no modo como trato os meus clientes. Há de ver que devo ser uma pessoa diferente e assim devemos ser, mostrar essa diferença. É a consciência constante de que Cristo está em nós. Essa intimidade modificou a vida de muitas pessoas. Podemos pegar alguns exemplos na Bíblia, como José, Jacó, Enoque, Abraão e tantos outros personagens da Bíblia que se tornaram
praticamente um espelho refletindo o caráter de Deus. E por que nós não fazemos dessa forma? Porque falta para nós o terceiro ponto. O ponto principal é que Deus não força a relação. Eu acho tão interessante, e muitas vezes eu comento sobre isso, que a simbologia da porta, ela traz um detalhe bastante interessante, que é o seguinte: eu não consigo imaginar uma fechadura papais na época que essa declaração de Apocalipse foi feita. Não consigo imaginar uma fechadura com senha, um trinco para abrir, mas eu imagino o respeito de quem bate, está do outro lado da porta e espera que a porta seja aberta por dentro. Eu não vou arriscar dizer que quem está por dentro toca na maçaneta. Eu não sei se havia maçaneta naquela época, mas Jesus não força a entrada. Gente, tenham sempre isso em mente. Cristo está sempre presente, como comentamos no primeiro ponto. Cristo está sempre perto. Deus é um Deus presente na nossa vida, mas Ele não te força a nada. Eu costumo dizer na escola sabatina que o cavalheirismo de Deus é impressionante. Porque se você escolher se perder, Deus limita o seu poder e vai te deixar se perder. Ele pode tudo, Ele pode te salvar até contra a sua vontade. Mas Ele respeita a sua decisão. Então, nesse ponto, se você não abrir a porta, você pode ter certeza, Ele não vai forçar a entrada. Jesus não força a entrada, fica do lado de fora e nós ficamos sem Ele. Jesus bate e nós escolhemos abrir. Nós temos que ter sempre isso na cabeça, que a escolha é nossa. Assim como foi a escolha de Adão e Eva se corromperem pelo pecado. E em inúmeras outras citações bíblicas, histórias bíblicas, nós vemos que Deus deu o poder de escolha. E Jesus está à porta e nós escolhemos abrir. Nós que temos que fazer essa escolha. O abrir a porta envolve algumas nuances desse relacionamento. Com licença. O abrir a porta envolve algumas nuances. Uma delas, arrependimento. O arrependimento essencial dentro do contexto do Evangelho é reconhecer que o ritmo de vida nos afasta de Deus. O arrependimento é você entender que a sua rotina não está legal. O arrependimento é você entender que tudo aquilo que você sabe e não pratica está errado. É você entender que você necessita arrepender-se dos seus pecados e voltar-se a Deus. Essa é uma nuance de abrir a porta. Não é simplesmente tocar na maçaneta. A outra nuance é a prioridade. Em que ponto está em que ponto de prioridade está o nosso relacionamento com Deus? O que vem primeiro? Trabalho, saúde, família? Qual é a sequência que você coloca? Qual é a sequência que eu coloco? A prioridade é o relacionamento propriamente dito. Escolher dedicar tempo de qualidade para Ele, mesmo estando cansados. Eu tenho uma característica pessoal de uma facilidade muito grande para dormir. Eu durmo em pé, durmo sentado, durmo encostado, tenho uma facilidade fantástica de dormir. E se me derem 5 minutos, eu durmo como se fosse uma noite toda. Como fazer isso e manter a comunhão e orar de olho fechado, cansado no final do dia, fechar o olho e orar, né? Uma facilidade dessa para dormir.
É escolha. Eu tenho que me virar nos 30, jogar água na cara, botar um despertador, quem sabe orar em pé, orar andando, alguma coisa vai ter que se fazer. Mas a prioridade é dedicar um tempo de qualidade com Cristo. Isso é relacionamento. E a terceira nuance é a entrega. Não adianta você ter esse arrependimento, reconhecer que você precisa de Deus. Não adianta você estabelecer essa prioridade, reconhecer que a prioridade é Deus, se você não decidir entregar-se a Deus. Render as nossas ansiedades, render os nossos medos, render os nossos planos, deixar o controle soberano de Deus tomar conta da nossa vida. É soltar as rédeas. É deixar Deus levar. É deixar Deus escolher. É aquele pontinho da oração onde você diz: Senhor, faz, por favor, com o seu poder, realiza esse sonho, realiza esse pedido, faz isso, faz aquilo, mas seja feita a vossa vontade. É entregar as rédeas da nossa vida, é entregar as rédeas para Deus. Então, quando abrimos a porta, aquela mornidão desaparece. Quando abrimos a porta para um relacionamento sério com Deus, a mornidão vai embora e a vida espiritual reaviva. Por que a igreja fala tanto de reavivamento? Nós estamos dentro da igreja. Nós vimos aos cultos, nós estamos aqui em vários eventos, e a igreja vive me chamando para reavivar. Por quê? Porque eu preciso me reavivar. Porque eu preciso me arrepender, preciso colocar esse relacionamento em prioridade e preciso me entregar. A intimidade com Cristo é a fonte da nossa força, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa paz. Todos os problemas que nós temos, não somos capazes de resolver quase que nenhum. Eu arrisco dizer que acho que nenhum. Tudo está nas mãos de Deus e precisamos nos render a Ele. É aquele momento da oração que você fala: Senhor, eu não aguento mais lutar, quebra o galho e luta por mim, porque a vida está difícil, a situação está muito difícil para mim. Jesus está batendo na porta do nosso coração. Será que você consegue ouvir essa voz? Será que você consegue ver o que Cristo está pedindo de você? A intenção é que, nesse relacionamento, ao Jesus bater a porta e talvez atender a sua primeira necessidade, aquela mais urgente, ao ouvir a sua oração mais fervorosa, onde você se despejou em lágrimas, talvez esse sentimento possa fazer tão bem ao seu coração que você queira fazer de novo. E eu te pergunto, como é que está o barulho dessa semana? Como é que está o barulho da sua rotina? Como é que está o barulho dos seus clientes falando com você, do seu chefe falando com você? Quem sabe da sua esposa falando com você, ou do seu marido falando com você? Dos seus filhos gritando na casa, ou quaisquer que sejam as situações. Você tem tido tempo para ouvir a voz de Deus? Eu vou me incluir nessa oração. Eu quero ter mais tempo. Jesus não quer um serviço atarefado, Ele não quer uma performance religiosa, Ele não quer um culto fenomenal, um culto familiar demorado e fenomenal, cheio de pompa e elegância. Ele quer simplesmente que você se entregue e se renda a Ele. Faça uma pausa. Faça uma oração. Responda ao convite. Eu gostaria de ler novamente o texto-chave. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos redescobrir a presença viva de Cristo em nossa vida. Convide-o para cear com você. Convide-o para um lanchinho da tarde contigo. Um lanchinho espiritual. Ou se houver um lanche físico mesmo com a família, convide Cristo para estar com você, com a sua família. Convide-o para estar com você hoje e todos os dias demais que virão. Eu preciso reavivar a minha vida espiritual ao longo do dia. Não num evento da igreja, não numa campanha da igreja, mas eu preciso reavivar a minha vida espiritual no meu dia a dia. No meu trabalho, nas minhas idas e vindas, no meu vai e volta, eu preciso redescobrir a alegria da presença viva de Cristo. Eu preciso ter Cristo na minha vida. Eu espero que esse seja o seu desejo também. Como pessoa, como família, como amigos, quando nós desfrutarmos desse sentimento, dessa decisão, a nossa família será melhor. E, por consequência, a nossa igreja será muito melhor. Melhor do que já é. Que Deus nos abençoe. Para que possamos ter a possibilidade, a bênção de poder escolher dessa forma. De poder escolher estar junto a Cristo. Poder estar bem junto a Cristo para desfrutar dessa presença e ter uma vida espiritual muito mais viva, muito mais com um Cristo muito mais presente. Eu te garanto que quaisquer pessoas com as quais você mantenha contato não ficarão indiferentes ao seu semblante, aos seus atos, às suas palavras. Você tocará as pessoas de boca fechada. Você tocará as pessoas com um simples olhar, com um simples sorriso. Mas Cristo vai modificar a sua vida se você permitir que Ele o faça. Que Deus os abençoe. Vamos nos colocar em pé para uma oração. Eu os convido a ficar de pé. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus. Te rendemos graças, Senhor, porque temos um Deus que olha por nós, um Deus que se preocupa em se fazer presente na nossa vida, um Deus que se preocupa com a nossa indiferença, pois na nossa indiferença não se fará presente. Te agradeço, Senhor, por ser vivo em nós. E te rogo, Senhor, vive ainda em nós, até que Cristo venha. Que a nossa vida possa ser modificada pela nossa própria entrega. Que a nossa família e a nossa igreja e a nossa sociedade sinta a diferença de ter cristãos no meio deles. No nosso trabalho, nos nossos afazeres, esteja sempre conosco. E te rogo, Senhor, por essa noite, que nos dê uma noite abençoada com a Tua presença. Esteja com todos aqueles aqui presentes, com a quem representamos, com aqueles que não puderam vir. Te peço que nos dê a todos uma boa noite. Em nome de Cristo Jesus te peço. Amém.